Olá, mais uma vez, juntamente com você, refletiremos na palavra que renova dia a dia. O tema vai ser o seguinte: trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Fique com a gente. O estudo de hoje, nós estaremos refletindo no livro de Lamentações, capítulo 3 e versículo 21, que eu quero que você acompanhe juntamente comigo. Diz assim: quero trazer à memória o que pode dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Como nós sabemos, eu quero refletir com você, a esperança, eu diria que é um sentimento muito, mas muito importante para a alma do homem, para que você possa fazer, empreender, acordar, enfim, em tudo que você fizer, para que você possa ser bem-sucedido, é importante você ter a esperança, que é um estado de espírito, uma disposição do teu espírito, ou seja, do teu ânimo, da tua vontade, do teu interior, de aguardar algo bom, de buscar uma expectativa boa, de conseguir aquilo que realmente você aguarda ou aquilo que você espera. Então, a esperança do homem, ela é facilmente atingida, ela é facilmente afetada em função de informações e pressões que recebemos o tempo todo através dos 5 sentidos da alma humana. A sua alma é alimentada pelos 5 sentidos, por aquilo que você ouve, vê, fala, sente o cheiro, tato, enfim, saboreia, ou seja, tudo isso vai para a alma humana. E a esperança, ela está ali, e a esperança, ela precisa estar o tempo todo sendo cuidada, tratada, para que você não venha contaminar. E o fato é que quem escreveu, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, trouxe esse ensinamento para que eu e você, através da palavra de Deus e através da graça de Deus sobre as nossas vidas, venha fazer com que a gente seja vigilante. A Bíblia diz assim, olha, vigiai e orai sem cessar, ou seja, a Bíblia ensina o homem que nós temos que estar vigilante contra tudo aquilo que está entrando na nossa mente e inflamando muitas vezes o nosso coração. E o fato é que este ensino é muito importante quando estamos passando por situações muito difíceis, em nossas vidas, sabe? Por situações em que muitas vezes pressentimos uma aflição muito grande, a ausência de paz. Então, quando a gente passa por situações muito complicadas, é importante a gente estar ciente de tudo aquilo que está inflamando ou passeando ou invadindo dentro do nosso coração. Eu quero dizer para você uma coisa. Nesse mesmo livro de Lamentações, existem alguns versículos, eu vou ler alguns aqui com você, para que você perceba como é que estava a alma, como é que estava aflita, como é que estava o coração deste povo, ou do profeta que inspirou essa palavra, a situação que ele estava vendo e percebendo em seu povo. Essa situação aconteceu por volta de 586 anos antes de Cristo. Possivelmente foi escrito pelo profeta Jeremias, mas o que eu quero refletir é o seguinte: nesse momento da história do povo de Israel, eles passaram por uma grande destruição da cidade, destruição do seu templo, dos seus rituais, viveram exilados, ou seja, perceberam dores na alma de forma assim muito intensa, de desespero, e eles narram aqui algumas coisas que é importante. Olha só o que diz no verso 7, a situação que eles estavam. E muitas vezes cá entre nós também passamos por situações como essa. Ele diz aqui, cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito,
Ele não admite a minha oração. Ou seja, na sua relação com Deus, no seu entendimento com Deus, ele estava exatamente nessa situação, de que os seus sentimentos, ou seja, sua alma estava sendo invadida por pensamentos tipo assim: puxa vida, Deus mandou isso sobre mim, Deus me cercou, Deus está me castigando, Deus está permitindo que tudo isso venha contra a minha vida, e uma série de pensamentos que só foram adoecendo muito mais a alma humana. Olha só, um pouquinho mais à frente, no verso 17 e no verso 19, olha só o que diz: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Olha só como é que estava essa alma, ou seja, pressionada. Afastou a paz, uma aflição permanente, pranto. O absinto significa o seguinte: a profunda tristeza, né? Uma coisa assim de angústia muito grande, e um envenenamento, ou seja, um veneno, né? Muito forte na alma. Então é isso que eu quero refletir com você. A base bíblica é o seguinte: devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, quando passamos por situações no nosso dia a dia que realmente vêm para apagar a nossa fé, para destruir as nossas forças, tem pessoas que parecem que, sem perceber, ou enfim, acabam muitas vezes sendo usadas de forma a entristecer, a fazer com que os sonhos de outras pessoas venham ser frustrados, porque o mundo hoje, ele é movido e totalmente motivado por interesses, envolvido por interesses diversos. Tem pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas, e eu tenho percebido que por causa de adversidades, por causa da ganância, ou por causa de valores terrenos, muitas pessoas acabam ficando cegas no seu entendimento e acabam permitindo-se ser influenciadas por certos sentimentos que começam a levá-la a um estado de tristeza muito grande, de decepção muito grande, de frustração muito grande. E eu fico percebendo muitas vezes como tem pessoas que sofrem, porque nesse processo todo acabam ficando tão marcadas, tão angustiadas, que acabam cegando a sua alma de tal forma que ficam com muita raiva, ou ficam com muita tristeza, ou que ficam com muita amargura, e acabam se esquecendo dos 3 princípios bíblicos fundamentais que nós temos que manter acesos, nós, não é Deus, não é o outro, cada um por si, que é a fé, a esperança e o amor do tipo de Deus. E o amor do tipo de Deus, ele não vai se posicionar, o homem, né, com o amor de Deus, ele não vai se posicionar querendo julgar, querendo sentenciar. Muitas vezes acontecem coisas contra as nossas vidas que a gente fala: da onde vem tanta fúria? Da onde vem tanta inveja? Como tem pessoas que querem ter o que não são delas, mas é o que é teu. É impressionante como o coração humano, ele é alimentado por uma série de valores e de coisas que, se você não vigiar, que se você não orar, por isso que a Bíblia diz: ora e vigia o tempo todo, você acaba sendo inflamado, você acaba sendo envolvido, você acaba se permitindo ser, contaminado por estas coisas, e acabam frustrando, às vezes, um grande plano que Deus tem para a tua vida. Então eu quero dizer para você uma coisa, que é esse princípio: o nosso trabalho
é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nós vamos aprender neste estudo alguns princípios que foram aplicados aqui, alguns princípios que este povo que passou por uma tremenda batalha, por uma tremenda luta, eles usaram alguns princípios, e estes princípios foram suficientes para manter a esperança na memória de cada um deles. Fique comigo, no próximo bloco nós vamos refletir neste conceito e que versículos eles usaram, que bases bíblicas eles usaram para poder vencer essa adversidade. Fique comigo e no próximo bloco você vai ter esse entendimento. Que Deus o abençoe. Continuando o nosso estudo, que eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Base bíblica de Lamentações 3:21. Agora eu quero refletir com você o seguinte. Analisamos no primeiro bloco os princípios que temos que tomar cuidado, que muitas vezes nos inflamam e apagam a esperança da alma humana. E você não vai permitir que a sua esperança seja contaminada. Por mais injustiças, por mais mentiras, por mais calúnias, ou por mais esforços que você teve, talvez não aconteceu o que você gostaria, não permita que nada disso venha sufocar ou tirar o brilho da esperança de Deus na nossa vida. Então, o que é que pode te ajudar? O que pode reverter essa situação se você tem percebido que você tem sido tremendamente afligido? A paz já saiu do teu coração. Você olha para dentro de si e você vê um fervor terrível. Sabe quando você está em brasas, ou seja, você está totalmente inflamado? Eu quero dizer o seguinte, não dê lugar a isso. Vamos pedir a Deus sabedoria. Vamos pedir que a palavra de Deus venha trazer clareza. A Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Você quer trilhar um caminho com um futuro abençoado? Vamos ver o que este livro nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina para reverter essa situação e a gente realmente buscar. Eu sei que muitas vezes acontecem situações e que do nosso ponto de vista, e cada um tem o seu, e interessante, cada um do seu ponto de vista tem razão. Só que o ponto de vista do homem não é absoluto. Você já parou para pensar nisso? Talvez a forma que você esteja vendo a situação, o seu ponto de vista não é absoluto. Quantas situações nós entramos muitas vezes em conflitos, porque uma pessoa quer impor o seu ponto de vista e ela não está na situação de querer impor. Então quer conseguir na força, quer conseguir no grito, quer conseguir enfim, e acaba complicando mais ainda. E o fato é que nós precisamos aprender a olhar que existe um Deus soberano. Você pode ter o seu ponto de vista, teu marido outro, tua esposa outra, teu filho outro, na própria igreja pode ter pontos de vista diferentes, o teu patrão pode ter outro, enfim, nos teus relacionamentos, e todo relacionamento envolve um ou mais pessoas ou pontos de vista diferentes, e nós precisamos aprender que existe um caminho que vai fazer, independente da situação, da adversidade, dos conflitos que você está vivenciando, vai fazer com que você não entre em situações que vão alimentar a tua memória, o teu pensamento, o teu coração, inflamando você para divisão ou para contendas e etc. Mas vão fazer com que você, na palavra de Deus, sempre aprenda em toda e qualquer situação, existe um Deus que tem o melhor. Existe um Deus que pode reverter a situação. Então vamos lá. Olha só, quando este povo, que passou por um período de grandes e dolorosas perdas, quando este povo se atentou que havia um Deus, que eles não estavam sozinhos, e que por mais barbaridades ou absurdos ou até mesmo erros que haviam cometidos, ainda havia esperança. Então, vamos colocar à memória aquilo que pode nos dar esperança. E o processo de reversão, ou seja, Deus mudou a história desse povo a partir do momento que eles começaram a trazer na memória deles
o que está no versículo 22. Vamos acompanhar comigo aí para você ver como é importante. Ele diz assim, olha: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Prestou atenção? Ei, essa palavra está falando diretamente com você. Pare um segundo e ouça. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, ou seja, a causa de você não ser consumido é a misericórdia de Deus. Deus ama você. E quando nós entramos num processo de conflito, tem gente que erra, ou que pessoas erram com ele, enfim, endurecem o coração de tal forma que só pensam em se afastar, em dividir, em ficar longe, enfim. Tudo esse tipo de coisa nunca vai alimentar direito à esperança. É fato que existem situações de não concordância, e você não é obrigado a caminhar junto com quem você não concorda, mas você não pode guardar rancor, você não pode guardar mágoa, você não pode guardar, sabe, aquele sentimento de revolta, de revanche, ou enfim, uma série de coisas que só apagam a esperança. Então, primeira coisa, existe um Deus misericordioso. No verso 23 diz assim, acompanhe comigo: e elas renovam-se cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus. Então elas renovam, ou seja, se não foi hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser depois da manhã. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. O que falta é nós, na nossa posição diante de Deus, temos uma atitude de humildade diante de Deus e dizer: Deus, realmente eu estou nessa situação, ela está embaraçosa, ela está me angustiando, ela está me entristecendo, mas ela não vai me derrubar não. Pai, eu quero colocar essa causa nas tuas mãos. A tua misericórdia, Senhor, ainda que você possa ser o agente errado ou injustiçado ou o causador, enfim, não importa a situação. O fato é que eu preciso começar um processo de me humilhar na presença de Deus, de me arrepender na presença de Deus. E quando eu assim o fizer, Deus começa a trabalhar em meu favor. Deus começa a agir em meu favor. Então, preste atenção no que diz esse versículo. É muito importante. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Olha só o que diz no verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Ou seja, ele começou a colocar para Deus. Quando a gente está muito inflamado, a coisa está complicada, tem gente que quer apagar a fogueira com gasolina. Você já viu apagar a fogueira com gasolina? Tem gente que quer pegar querosene e jogar no fogo para ver se apaga. Não vai apagar. Então tem horas que é melhor parar, é melhor esperar no Senhor. Então aqui ensino, a minha porção é o Senhor. Então se você já tentou argumentar, tem situações que não tem jeito. Ou você entrega e confia no Senhor, então ele diz a minha alma, portanto esperarei nele. Espera no Senhor. Tem momento que é para esperar, não tem que fazer nada, você não tem que provar nada para ninguém. Tem situações que é melhor você esperar. Ou você confia, ou você vai continuar incendiando mais e piorando ou inflamando mais a situação. Olha só o que eles fizeram no verso 25. Bom é o Senhor. Foi esses pensamentos que ele começou a alimentar e começou a trazer à memória aquilo que dá esperança. Traga Deus à tua memória. Deus ama a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Deixa Deus cuidar. Pode ser que a situação está tão embaraçada e tão embaraçosa que você não consegue mais mexer, ou parece uma areia movediça. Quanto mais você mexe, pior fica. Acredite. A misericórdia do Senhor é a causa de você não ser consumido. Deus vai ter misericórdia de você. A misericórdia dele se renova todo dia, a cada manhã. Vai chegar o tempo, não tenha dúvida disso. E mais importante que tudo isso, é você entender que espera nele, espera no Senhor, porque no Senhor vale a pena esperar. Veja bem, bom
é o Senhor para os que esperam por Ele, no verso 25. Para a alma que o busca. Você está buscando a Deus nessa situação? Ou você continua querendo ver vingança? Você continua querendo ver aquela pessoa acabada e destruída? Você não vai levar nada dessa terra. Será que você está entendendo? Deixa Deus trabalhar. Não significa que você tem que ficar juntinho, nem nada. Tem cristãos que são extremamente infantis e ingênuos. Você não tem que andar com quem pensa diferente de você. A Bíblia mesmo diz: como podem dois andarem juntos se não concordam? Mas não significa que a pessoa caminhando precisa ser inimigo. É isso que nós precisamos entender. Como é que está o seu coração? Bom é o Senhor para os que esperam nele. Então, espera no Senhor, para a alma que o busca. Então, se a alma tua continua inflamada, busque o Senhor, que você vai ter a misericórdia dele. Todo dia ela se renova. Verso 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Como ficar em silêncio se está em brasa? Como ficar em silêncio se você está inflamado ou inflamada? Como ficar em silêncio se o seu ego está sendo totalmente pressionado, as suas vaidades sendo totalmente sendo pressionadas, tudo aquilo que inflama o âmago, ou seja, o profundo da alma humana. Então eu quero dizer para você, tem jeito sim, e eu quero compartilhar essa palavra. Comece a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Aquilo que te rouba a esperança, filho, lança fora. Filha, joga fora. Mas pastor, isso é bonito de falar, difícil pra caramba de fazer. É verdade. É por isso que Deus instituiu igrejas. Igrejas que temem e que ensinam a palavra de Deus vai ser o lugar que você vai buscar um refrigério para a tua alma, e você vai buscar princípio na Bíblia Sagrada, princípio na palavra de Deus. Você vai começar a alimentar a tua alma com coisas que te trazem esperança. Sabe, não fica alimentando a revolta, a injustiça ou a sua justiça do seu ponto de vista. O seu ponto de vista é muito pequeno perto do ponto de vista de Deus. Você quer que Deus faça justiça? Então entregue esta causa ao Senhor. Lembre-se, em Lamentações 3, do versículo 22, 23, 24, 25 e 26, vão te ajudar a colocar no seu pensamento princípios que agradam a Deus. Ou seja, você vai trazer na sua mente, acompanhe comigo aqui, que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, que você deve esperar em Deus, de que você deve esperar por Deus e de que você deve aguardar em silêncio, ou seja, deixa Deus tratar, deixa Deus fazer. E você vai perceber que com o passar dos dias ou das horas, você começa a ficar mais tranquilo, você começa a ficar mais quieto na presença de Deus. E o Espírito de Deus, que você não vê, mas que está com você, que ama você, que tem o melhor por você, vai tomar esta causa e vai começar a trabalhar em teu favor. Se você crê, eu quero orar por você mais uma vez e pedir a bênção de Deus, que a graça de Deus venha sobre ti e te traga clareza em Cristo Jesus. Pai Celeste, esse momento é um momento, ó Deus, muito especial, aonde a tua palavra começa a trazer vida. Nós sabemos, ó Pai, que a palavra mencionada vazia, ela simplesmente é uma palavra que traz ao conhecimento do homem algo. Mas a palavra vivificada pelo Espírito Santo de Deus faz esta palavra ter vida. E eu profetizo que esta palavra vai trazer vida e libertação à tua vida em Cristo Jesus. Seja qual for a situação que você está vivenciando, Deus tomará esta causa para Ele, se você assim o fizer, honrando os princípios da sua palavra, fazendo com que Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, possa
trabalhar em teu favor. Por isso, eu peço a bênção do Senhor sobre ti, em Cristo Jesus. Amém.